Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Hoje eu vou falar um pouquinho em relação ao processo inflamatório e a sua relação com a depressão, ou seja, a relação entre inflamação e depressão. Todos nós sabemos que há várias vertentes para explicar a patogênese da depressão. No entanto, uma delas é explicada a partir do processo inflamatório. Então você tem algumas evidências já em relação a isso. Então, nos pacientes depressivos, a maioria dos estudos encontram citocinas inflamatórias aumentadas e citocinas anti-inflamatórias que vão parar ou amenizar o processo inflamatório diminuídas. Outra evidência em relação a isso, por exemplo, é o uso do ômega 3, principalmente a sua fração EPA, que nós sabemos que tem um potencial anti-inflamatório muito grande. E as meta-análises e as revisões sistemáticas chegam à conclusão que há uma certa eficácia no uso desse composto para a diminuição dos sintomas depressivos. Uma das explicações é que ele atuaria em relação à diminuição da inflamação. Outra questão é a própria neuromodulação. Por quê? Porque um dos mecanismos que a gente sabe é que a neuromodulação ela diminui algumas citocinas inflamatórias. Então, essa poderia ser uma das explicações para a sua eficácia em relação à depressão. Né? Hoje em dia, você tem vários trials tentando utilizar anti-inflamatórios para tratamento adjunto à depressão. Você tem uma série de, tanto para depressão quanto para a depressão bipolar, né? O importante é que o indivíduo possa solicitar ao médico alguns marcadores inflamatórios para ver como que está o seu estado inflamatório, conseguir utilizar algumas medidas de menor inflamação corporal para diminuir a inflamação de modo geral, sistêmica, porque a inflamação ela não é só envolvida na patogênese da depressão, das doenças psiquiátricas, mas também nas doenças cardíacas, nas doenças cerebrovasculares. Então você vai ter um benefício por completo. Aí atuariam medidas como exercício físico, como alimentação, mais direcionada para esse efeito clínico. Fora essas medidas, outras medidas de deixar alguns hábitos inflamatórios. Mas isso é uma outra questão. São outras, pode ser um outro vídeo falando sobre isso. Mas o importante é que cada vez mais se tem a certeza, a substancialização que a depressão, dentre outras causas, também é uma questão de aumento inflamatório. Outra coisa também que é legal discutir é que a gente vê que alguns antidepressivos têm efeitos anti-inflamatórios. Isso é uma discussão recente, são achados recentes, mas já são achados que já estão ficando sólidos numa literatura de base, só para você ver como o corpo, para sustentar que a depressão tem um componente inflamatório, é muito grande. Do ponto de vista prático, acho que o que mais importante é tomar medidas que diminuam o processo inflamatório e deixar aquelas medidas que, porventura, aumentam o processo de inflamação. Isso deve ser conversado com o seu médico, com o seu nutricionista e com as pessoas que caibam em relação à sua saúde. Tudo bem, pessoal? Até a próxima. O vídeo de hoje era isso.